Será que você conhece as armadilhas da Bolsa de Valores? Será que você já caiu em alguma delas? Manipulação de preços, pump and dump e ativos de baixa liquidez. Essa parte de cima eu sei que você conhece, mas é a do fundo. Esses são os perigos ocultos da Bolsa de Valores. Olá, Super Trader aqui. Dessa vez tratando de um vídeo sério. As pessoas ingressam no mercado financeiro, mais especificamente neste caso, na Bolsa de Valores, e acreditam estar em um ambiente seguro e controlado, mas na verdade estão em um ambiente onde, se não houverem conhecimento das manobras e estratégias traiçoeiras do dinheiro grande, serão sardinhas engolidas pelos tubarões. Explicando a Bolsa e os preços. Primeiramente, você sabe o que é Bolsa de Valores? É onde é liberado ao público de pessoas físicas e jurídicas o mercado de ações e contratos futuros. Ações são frações societárias de uma empresa que abriu seu capital e contratos futuros são simplesmente a negociação de ativos com datas futuras de vencimento. Os principais aqui no Brasil são o dólar futuro e o índice futuro. Para tornarem mais acessíveis aos investidores menores, foram criados os mini contratos, sendo os mesmos anteriores o mini dólar e o mini índice. O objeto de negociação do dólar futuro é a taxa de câmbio. E para o índice futuro é o nosso índice Bovespa, que mede por meio de ações selecionadas de 6 em 6 meses a média da Bolsa Brasileira. Os contratos futuros são úteis para os investidores que quiserem fazer hedge. Nas ações você ganha ou perde percentualmente proporcional com a variação do preço de entrada e o de saída. Nos contratos futuros você ganha ou perde a um valor fixo por ponto, onde só exige uma margem de garantia para comprar ou vender, e hoje em dia ela é bem pequena. O valor dos futuros vão naturalmente se ajustando ao valor atual do ativo, conforme a data de vencimento se aproxima. Antigamente, na época do pregão Viva Voz, as ações eram negociadas na Bovespa, em São Paulo, e os futuros na BMF, no Rio de Janeiro. Hoje em dia, as duas são a mesma, dentro da B3, Brasil Bolsa Balcão, que também tem seu capital aberto, B3SA3, em São Paulo. Um preço de um ativo é formado da mesma forma que funciona um leilão. O preço é o valor da última negociação entre duas pessoas. Existe o ditado, sobe no boato, cai no fato. Isso porque os preços já nos dizem tudo. Essa é a premissa básica da funcionalidade da análise gráfica. Se sai uma notícia na Infomoney de tal empresa, o mercado já precificou o acontecimento. Não entre no meio do movimento. Você pode ter sorte ou azar, isso se chama especulação. Os preços são a oferta e demanda da forma mais pura possível. Suportes e resistências demarcam até onde aceitaram descer e até onde deixaram subir. Vemos muita especulação em pré-balanços, que é a data próxima da divulgação do balanço de uma empresa, onde ela divulga seus resultados de performance. A análise fundamentalista é aquela que analisa estes balanços e não se baseiam em gráficos de preço. É muito comum ver uma ação subir no boato, onde especulam sobre um bom balanço da empresa, e cair quando sai o balanço, que seria o fato, mesmo que seja o esperado. Como na construtora Viver, que quando ameaçou sair da recuperação judicial, saiu de R$2 para R$10. Depois caiu tudo, e quando ela finalmente saiu da recuperação judicial, caiu mais ainda. Extra, 13 pessoas enganadas. Extra, 13 pessoas enganadas. E o dinheiro? É importante também saber que o mercado é regulado pela Comissão de Valores Mobiliários, a CVM. Alguns a culpam pelo que veremos adiante, mas não sabemos de fato o que ocorre nos bastidores. Ela pode ser apenas refém de um sistema que não é perfeito. Como sabemos, a própria economia é falha. Agora que você sabe o que é a Bolsa de Valores, poderá compreender bem o que será dito aqui adiante. A maior armadilha de todas. Qual é a grande armadilha que está em seu home broker? A tabela de maiores altos da Bovespa. Um relato pessoal meu agora. Quando eu comecei no mercado, eu não tinha nenhuma estratégia definida. O que foi mais lógico para mim? Olhar a tabela de maiores altos da Bovespa, que eu pensei, vou pegar movimentos que estejam em ascensão e surfar neles rapidamente. Foi aí que incorporei Lupatec em minha carteira, a Lupa 3. Consegui lucro em uma sexta-feira. Tinha já adicionado ela em minha grade de cotações para que ficasse de olho nela. Segunda-feira ela só subia e eu só olhando. Resolvi entrar, zero análise, preço médio em 9,80.
Subiu até 10,70, não realizei, pensei, não tem por que cair, não caiu. Despencou, derreteu e sangrou, mas de uma forma tão rápida que quando eu iria vender, estava tão baixo que não quis assumir o prejuízo. Fiquei com ela encarteirada por um mês até vender, com um prejuízo. Neste momento eu tive um clique. Por que isso aconteceu? Minha, entre aspas, estratégia só podia estar errada. Buscando a fundo, compreendi que ela era uma ação que chamamos de mico, que são essas empresas alvo de especulação, que não valem nada e com preços manipulados. Mas como eu poderia saber? Achava que a bolsa era um lugar seguro. Nesse momento eu me perguntei, quantos mais caem nessa? Pesquisando um pouco sobre a Lupatec, a ação da Lupatec, que já chegou a valer R$ 24,00 em maio de 2008, atualmente vale 4 centavos, queda de 99,8%. Sim, ela já teve uma queda de 99%. Quem foi a próxima bomba da vez? A Tompar, a Tom 3. Tendo aprendido a lição em Lupatec, fiquei só olhando a Tompar, que subiu enormes por cento. Um belo dia, resolvi operar fertilizantes Ehringer FHER3. Eu mal sabia que ela era uma bomba relógio. Gostava dela pois variava muito bem e tinha uma leitura de book de ofertas muito boa nela. Depois de muitos lucros veio a bomba. Caiu de R$ 50,00 para R$ 14,00. Varou meu stop loss, não pegou ele e foi direto para leilão. Daí em diante foi só derretida e leilão de baixa. Ela estava em uma alta infinita com correções ínfimas. Suspeite de qualquer movimento do tipo. Mercado natural deve ter correções. E para piorar, de fato era um mico recuperação judicial. Tendo aprendido isto, onde lucrei? Melius, Cash 3, movimento idêntico ao da FHER3, preço esticado pela alta infinita, fazia diversos scalps vendido, pois sabia que uma hora iria despencar, e bendito dia, derreteu comigo vendido, enquanto os bobos compravam acreditando na alta infinita. Não digo que Melius é mico, mas certamente não valia aquilo, não ser uma correção saudável, caiu proporcionalmente à angulação que subiu, justo. Boas e más ações. Eu fiquei meio perdido pela decepção de que a bolsa poderia ser um lugar tão traiçoeiro. Rapidamente pensei, ok, preciso de boas ações, e não é nessa tabela de maiores altas que acharei elas. Por conta própria, abri o site da B3, onde estão listadas todas as empresas com seu capital aberto na Bovespa. Abri uma por uma no home broker e analisei cada uma, sua tendência primária, secundária, terciária e se era mico ou boa. Carinhosamente apelidei as ações ruins de blacklists. Hoje em dia tenho uma carteira excelente de ações com liquidez, boas e justas variações e de confiança após muito pesquisar e praticar. Voltando às maiores altas da Bovespa, reparei que 90% daquela tabela era composta pelas ações blacklist. Outro movimento que reparei é que as que estavam nas maiores altas um dia, no próximo já estavam nas maiores baixas. Fico pensando, quantos preços médios dos pequenos investidores ficaram no topo com enorme prejuízo? Eu não caio mais nessa. E você, cai? Os grandes podem manipular os preços para dar um highlight no papel, atrair pessoas para realizarem seus lucros, fazendo despencar o preço e deixando sardinhas presas no topo. Primeiramente, você deve analisar o gráfico. A ação tem que ter liquidez. Veja no gráfico intraday, que é o que mede as variações dentro de um dia. Ou seja, qualquer tipo gráfico abaixo de um dia. Eu geralmente uso 15 minutos para saber se a ação é boa. Ações que possuem diversos logis e tracinhos nos gráficos de 15 minutos, suspeite. Veja quando foi sua última negociação. Sim, tem ações e muitas que nem tem negociações diárias. Isso porque não tem ninguém que queira comprar ou vender. Se você, porventura, compra um ativo desses porque viu nas maiores altas, certamente ficará preso por um tempo e com prejuízo. Listei os setores mais presentes nas blacklists. Primeiro, energia, a maioria sendo estatal. 2, bancos. E 3, indústria. Coloquei algumas informações adicionais. Mais da metade das companhias listadas na B3 possuem baixa liquidez por causa da forte concentração de mercado. Na bolsa, cerca de 50 empresas praticamente não existem, porque estão tecnicamente quebradas há muito tempo, só não fecha o capital porque não tem dinheiro, diz Luiz Guilherme Dias, presidente do Sistema de Análise de Balanços Empresariais. Manipulação de preço é ilegal. A CVM é a responsável por evitar esse tipo de prática nociva no mercado, especialmente agora que tem uma série de investidores novos entrando. Frequentemente não se comprova que a manipulação foi feita, porque os argumentos usados muitas vezes não são suficientes a ponto de conseguir condenar quem está manipulando. Se tem movimentos bruscos sem informações novas sobre a empresa, pode desconfiar. Temos também algumas ações que são parte da Soma, que é Sociedade Operadora de Mercado de Ativos, que também se chama Mercado de Balcão, onde negociam-se ações, debêntures e outros títulos e valores mobiliários emitidos por companhias abertas. As ações que estão na Soma têm o seu sufixo 3B. Fiz também o tipo de dossiê de algumas empresas que veremos a seguir. Nordon Metalúrgicas, Nord 3.
Este é um dos casos mais absurdos que vi. Me pergunto como isso pode estar na bolsa aberto para as pessoas. Este é o edifício da Nordon, completamente abandonado, pichado e vandalizado. Tive que vasculhar bem para achar seu endereço, já que no seu site não consta nada a respeito, apenas uma foto falsa de sua suposta sede. Agora comparem essa bela paisagem com a que peguei do Street View do Google Earth. Um pouco diferente, não? Engraçado que a última vez que o copyright do site foi atualizado foi em 2017, como consta na parte inferior da página. Eles nem tentam mais sustentar essa palhaçada. E então, eu baixei essa foto dessa paisagem e resolvi usar a ferramenta pesquisa por imagem do Google. Usei ela de referência e outra empresa com o mesmíssimo escritório, dessa vez é a Serge Consultoria. Analisando a imagem minuciosamente, reparei que além de tudo ela é falsa por si mesma, pois é uma arte gráfica 3D, ou seja, nem se trata de um ambiente verdadeiro, mas sim de uma arte feita pelo computador. O uso dessa imagem não tem limites na internet, foi possível achar a mesma no contexto de moda, claramente uma modelo manipulada por Photoshop, colocaram até uma sombra falsa. Eu podia parar por aqui, mas quis ir mais a fundo, por curiosidade. Com algumas pesquisas difíceis, cheguei mais a fundo na sua história. O que foi a Nordon de fato? Ela já foi uma grande pregadora? Ela já produziu algo? A Nordon foi fundada em 1956, mas fechou por falta de novos contratos há 2 décadas. Ela tinha cerca de 3.000 funcionários antes de fechar. Este é um reator produzido pela Nordon em 1991, 10 anos antes do seu fechamento. Foi possível ter acesso a um documento processual contra a Nordon em que tem um trecho interessante que nos esclarece que o fechamento foi irregular e que realmente as atividades da empresa foram encerradas. Aqui temos a suposta página no Facebook da Nordon. Nela não há muita informação e não aparenta nada profissional. A página foi criada em 2016, mas em 2018, por algum motivo, foi atualizada a foto de perfil da empresa e ela não condiz nada com algo profissional. Uma última olhada no estado atual de abandono da antiga fábrica. Por que ela ainda é negociada na bolsa de valores? É simples. Se ela não pode nem pagar as próprias dívidas, por que ela recompraria todas as suas ações para tirá-las do mercado? O papel não vale nada, mas a especulação faz os preços se inflarem absurdamente. Se você compra Nordon, você compra nada. Muito perigoso. Bolha do Alicate, Mundial SA. Este é o caso da Mundial, MNDL3. Mais uma evidência do quão nociva é a manipulação de preços para os pequenos investidores, que se iludem com altas artificiais por essas empresas sem fundamento e liquidez. O caso contado pela revista Exame no link acima fala sobre a bolha do alicate, um caso de manipulação de mercado na Mundial SA, que prejudicou muitos investidores que se viram atraídos pela grande alta dos preços do ativo. Veja a gravidade da situação. O gerente de planejamento, Pedro, de 40 anos, perdeu 70 mil reais, quantia que havia conseguido com a venda de uma pequena casa. Diz ele: até hoje tenho trauma, tive de me tratar com um psiquiatra. Ações que valem mais que a Vale. Peguei as blacklists e fui atrás de variações anormais de preço. O que reparei é que algumas já valeram até mais de R$1.000, algumas bem mais. Inclusive o grupinho controverso de Ike Batista, OSXB3, DMMO3 e a falida MMXM3. Apelidei essas ações de ações que valem mais que a Vale, que seria a Vale 3. A Vale é uma gigantesca empresa com enorme produtividade. Mesmo assim, batalhou para chegar ao patamar dos R$100. Não ache que é o seu miquinho que vai chegar aos R$100 da noite para o dia e não ser manipulação. Valendo R$200 hoje em dia, bicicletas Monarch. Alguém tem uma Monarch ainda? O copyright do site deles foi atualizado pela última vez em 2013. Existem ainda hoje empresas que valem mais de R$400 e não têm liquidez. Ainda tem muito mais, porém não quero me prolongar muito. Eu me pergunto se essas enormes variações de mais de R$1.000 realmente existiram. Pesquisei no Google de todas as formas e não vi uma alma sequer comentando sobre isso, mas também notei que essas variações só aconteceram e acontecem em ações claramente manipuladas com um péssimo histórico, seja de seus donos ou por elas mesmas. Você não vê isso em boas empresas. Veja esse trecho que achei. Em 23 de setembro de 2015, a OSX, seria a OSXB3, do grupo EBX, foi citada pelo Eduardo Vaz, delator da operação, como envolvida no escândalo da Petrobras, investigada pela Operação Lava Jato. Então, supostamente essas variações de mais de R$1.000 podem estar envolvidas em esquemas de lavagem de dinheiro, como vemos nas subordinadas do Ike Batista. Estes são os grandes perigos ocultos da bolsa de valores e podem lesionar muitos investidores pequenos, assim como eu, que no começo, como contei na parte 2 do vídeo, tomei um prejuízo inesperado. Esse vídeo não tem a intenção de acusar ninguém, mas sim de ajudar os iniciantes na bolsa a enxergarem o que eu não enxerguei. E sim, tem pessoas que caem nessa. Sei disso pois, no fórum de investimentos investing.com, vejo diversos relatos. Veja a seguir alguns que selecionei. Se você assistiu até aqui, muito obrigado. Se inscreva se quiser ver mais. Até logo e boas operações.